Olá, meus amados e queridos irmãos, membros da Igreja Presbiteriana Independente, espalhado por todo o nosso Brasil. A minha igreja, a igreja dos meus pais, a igreja dos meus avós, a igreja dos meus bisavós. Louvado seja Deus pela data de hoje. Nós estamos completando 120 anos de história, 120 anos de igreja organizada no nosso Brasil. Uma igreja séria, uma igreja de visão. Louvado seja Deus pelos nossos fundadores. Na reunião do Sínodo de 1903, onde um grupo pequeno não estava contente com os rumos da igreja. Levaram o assunto aos presbitérios e os presbitérios encaminharam para o sínodo. E o sínodo se reuniu aqui em São Paulo para tratar dos assuntos em que aquele grupo pequeno não estava concordando com a igreja. Esse grupo foi liderado por o reverendo Eduardo Carlos Pereira. Mas em meio à reunião, percebendo Eduardo Carlos Pereira que eles eram a minoria e que eles seriam massacrados, seriam derrotados, as ideias deles não seria vencida, não teve outra alternativa. Eduardo Carlos Pereira, ele abandona a reunião. Ele se coloca de pé, pegando a sua mala, e levantou-se, e ao levantar, ao sair daquela reunião, ele foi acompanhado por 7 pastores, ele mais 6, Eduardo Carlos Pereira, Alfredo Borges Teixeira, Bento Ferraz, Ernesto Luiz de Oliveira, Otoniel de Campos Mota e mais Vicente Temudo Lessa. 7 pastores abandonaram a reunião. E ao sair dali, eles olham para trás, foram acompanhados por 11 presbíteros. E esses nossos amados e queridos irmãos, descontentes com a situação, cabeça baixa, por terem sido derrotados na ideia, no projeto que eles defendiam para a Igreja Nacional, se prostraram diante de Deus, se colocaram de joelho diante de Deus. Uma semana de oração e jejum. E de repente, Deus os levantou. Deus deu a eles a direção para fundar a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E as razões que levaram com que esses homens fundassem a Igreja Presbiteriana foi um pilar aqui, podemos dizer, 5 tops muito importantes. A primeira razão, eles defendiam a independência absoluta, ou seja, a soberania espiritual da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Segunda razão, eles defendiam a educação dos filhos da igreja, pela igreja e para a igreja. Terceira razão, eles defendiam os desligamento dos missionários norte-americanos dos presbitérios. Eles faziam parte do board de Nova York e, no mesmo tempo, eles estavam ligados aos presbitérios. E eles se achavam muito superiores aos pastores e missionários nacionais. Quarta razão, a incompatibilidade com a maçonaria e a fé cristã. Esse grupo não aceitava a maçonaria. Para esse grupo, a maçonaria era incompatível com a fé cristã. E a quinta razão, a liberdade.
da ministração da palavra de Deus pelos pastores brasileiros, sem interferência norte-americana. E fundaram a Igreja Presbiteriana, uma igreja antimaçônica, uma igreja que se preocupa com a formação dos filhos da igreja, pela igreja e para a igreja, uma igreja que tem liberdade na ministração da palavra de Deus, uma igreja que acredita na soberania de Deus. Esta é a nossa Igreja Presbiteriana Independente, uma igreja que não tem preconceito com mulheres, uma igreja que tem na sua liderança pastores e pastoras, presbíteros e presbíteras, diáconos e diaconisa, coordenadores, homens e mulheres, tanto para os departamentos de adultos, como para o departamento de jovens e departamento infantil. Na Igreja Presbiteriana, somos todos iguais, homens e mulheres. Uma razão muito importante também que eu tenho em minha mente e no meu coração, uma alegria muito grande. A Igreja Presbiteriana, ela liga os nossos filhos o mais rápido possível, assim que nasce, ao céu, por intermédio do batismo. Nós temos ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 e 38, quando Pedro estava pregando acerca do batismo, ali está escrito que a promessa é para nós, nossos filhos, aqueles que estão longe, aqueles que estão perto e todos quantos Deus chamar. E a Igreja Presbiteriana nos dá o privilégio de o mais rápido possível ligarmos nossos filhos a Deus. Como disse Jesus para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra, essa rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá sobre ela. E tudo aquilo que for ligado aqui na terra será ligado no céu. Batizamos nossos filhos quando nascem, e com a idade de 12 anos, eles têm a liberdade de professar a fé deles em Cristo Jesus. Tem liberdade de continuar ou não na fé dos pais. Esta é a minha igreja. Esta é a Igreja Presbiteriana Independente. Esta é a nossa igreja. E louvado seja Deus. Uma igreja histórica. Uma igreja que prega a palavra de Deus. Uma igreja que saqueia o inferno e povoa o céu. Temos feito isso, temos liberdade para isso. Portanto, a minha gratidão a Deus pela nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Louvado seja Deus pela nossa igreja, 120 anos de vida, 1903 a 2023. Deus nos abençoe.